Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, irmão? Glória a Deus. Quando a igreja achar, diga amém. Diz assim a santa palavra: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo a Saul, me matará. O profeta ali temeu, né? O próprio rei, né? Deus deu uma ordem para o profeta ir, mesmo assim, ele temeu o rei, né? Mas, mesmo assim, ele foi, né? Em diante. Então, disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente esta perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor, disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Até aí, irmão. Glória a Deus, irmão. Essa aqui é uma história, de um jovem que era pastor de ovelha. O nome se chamava Davi. E ali ele era o filho mais novo, daquele homem Jessé. Ele tinha vários irmãos. E um dos irmãos dele, irmão, era soldado, E mais na frente você vê que eles batalhavam, que Davi foi levar até alimento para eles na guerra contra Golias ali. Mas a Bíblia fala, irmão, que eu quero que a igreja entenda esta noite a respeito do convite que Deus faz a cada um, do chamado que Deus faz a cada um. O chamado não quer dizer só da parte eclesiástica, mas sim em toda a área. Deus chama você, chama eu para algo específico que Ele tem preparado para mim e para você. Que seja numa parte, irmão, na pregação, no louvor, na intercessão. Ele vai pôr no seu coração para que você for chamado. Mas tem muito esta noite, muitos, irmão, neste mundo, que está rejeitando aquele chamado que Deus faz. E a Bíblia fala que, voltando mais atrás, o povo de Israel estava cansado, e queria um rei igual às outras nações. E pediam reis a Deus, a Samuel. E Samuel foi lá e falou com Deus. E Deus concedeu aquele rei para Israel, porque ele era o único rei, era a única nação, irmão, que era direcionada ao Deus Todo-Poderoso, Mas ele queria o rei porque as outras nações ao seu redor tinham um rei. E ele achava diferente, Mas se ele entendesse que o rei dos reis, irmão, estava sobre ele ali, direcionando, instruindo, mas ele atentou pelo olhar
aquilo que ele via. Mas assim Samuel, ele ungiu Saul. E ali Saul, a Bíblia fala que era um homem formoso, um homem de boa estatura, né? E ali a Bíblia fala que Saul começou a reinar Israel. E a Bíblia fala, irmão, que começou Saul a desobedecer às ordenanças de Deus. A Bíblia fala que Deus mandou, num certo ocasião, Saul ir lá numa nação, matar, não deixar nada vivo, de jovem, criança e até animais. Mas Saul desobedeceu, pegou aqueles bezerros, aqueles mais formosos, né? E também poupou a vida do rei. E aquilo foi abominável aos olhos de Deus. E Deus, a partir daquele tempo, irmão, Deus já começou a rejeitar Saul. Porque a desobediência, irmão, cada dia que nós procede, irmão, a gente vamos se afastando do nosso Deus. E ali ele foi como a vida de Saul. E Saul foi cada dia mais, pelas suas atitudes, irmão, se afastando de Deus. Ele pensava que estava fazendo certo, mas estava desobedecendo ao Todo-Poderoso. E ali Deus rejeitou o rei Saul. E Deus agora procurava um novo rei para Israel, segundo o seu coração. E viu na casa de Jessé um jovem, né? Um Bíblia fala que ele era jovem, uns historiadores falam que tinha 17 anos, né? Mas ali Deus sondou o coração de Davi. E ali mandou Samuel ungir: vai, desce à casa de Jessé, leva o óleo, leva uma bezerra e faz um sacrifício ali, que eu vou falar quem eu escolherei. E a Bíblia fala, irmão, mais aqui, que quando Samuel chegou na casa de Jessé, viu um dos filhos dele e falou assim: é esse que Deus vai escolher. Mas a palavra fala aqui, olha, porque o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, Davi, as atitudes, o que ele fazia oculto, ninguém via o que Davi fazia. Davi, para salvar as suas ovelhas, ele matou um urso, ele matou um leão, e ninguém sabia. E Deus estava do céu, olhando tudo aquilo, irmão, né? E às vezes, irmão, a gente, como eu falo a gente assim, em um modo geral, às vezes a gente quer se aparecer muito. A gente, pela nossa humanidade, nossa forma caída, às vezes vem esse intuito para nós se orgulhar. Mas Deus, Ele exalta aqueles que é humilde. Ele exalta aquele irmão que faz no oculto, sem ter aplausos. E assim não foi a vida de Davi. E a Bíblia fala que Samuel chegou naquela mesa, começou aquele banquete, e começou a vir cada um. E Samuel, naquele momento, cada um mais assim, mais formoso do que o outro, né? Pela aparência, se parecia um rei, mas Deus rejeitou todos eles. E Deus falou assim, para que Samuel falou assim: tem mais algum? Ele falou: tem um que está lá no campo, manda chamar ele. E a Bíblia fala que o seu pai mandou chamar Davi, e Davi chegou na mesa, irmão. E ali Deus falou e confirmou o seu chamado para reinar Israel. E a Bíblia fala, irmão, que daquele momento que Samuel ungiu Davi, ao decorrer do tempo, irmão, teve o processo para que ele possa se tornar rei. E ali o processo foi dolorido.
né? Foi dolorido, foi espinhoso, foi perseguido pelo rei Saul, porque o rei Saul não queria deixar o trono, né? E ali Davi, com a sua humildade, irmão, fugiu da aparência do rei Saul, e ali teve o seu processo, né? No deserto, para que Deus foi lapidando ele, foi dando experiência, foi dando sabedoria, para que ele possa direcionar o seu povo. E ali a Bíblia fala, irmão, que eu entendo aqui, depois você vai lá para o livro do Salmo, a diferença de Saul e a diferença de Davi. Quando Saul, irmão, o coração dele estava no reinado, estava na glória, estava no poder. Por que eu te falo? Porque ele queria matar Davi, não queria entregar o reino. Mas Davi, no livro de Salmo, fala assim, que quando foi toda aquela prova que ele passou, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, o reino, tudo, mas não tira a tua presença. E Deus vê isso na minha e na sua vida, irmão. Não vamos se apegar nas coisas materiais. É bom, a gente necessita das coisas materiais, mas a gente temos que ser igual Davi, irmão, preservar aquilo que ele nos deu, foi o seu Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é nosso amigo, ele é o nosso consolador. A Bíblia fala que ele tem sentimento, e a gente temos que cuidar, irmão, né? O Espírito Santo, porque ele ouve nós, ele conversa com nós, ele responde em nós, e a gente temos que ser ouvido, atento por o que tem que falar por nós. Como nós podemos ouvir o Espírito Santo? Através, irmão, de uma vida de obediência, de comunhão com Deus, meditação na sua palavra, oração, jejum e praticando a palavra. A Bíblia fala assim: aquele que mentia, não mentia mais, aquele que roubava, não roube mais. Tudo isso é o procedimento para que você possa ter uma intimidade com o Espírito Santo. Cada dia mais que você se aparece com Cristo, irmão, Cristo se revela para você e para mim. Então, irmão, nesta noite, eu deixei esta palavra que Deus pôs no meu coração, e eu estava ali, sentado com minha esposa, eu vim conversando, conversei com minha esposa, estava ali na igreja ali, e o pastor me chamou lá para o altar, estava mais uns pastores, evangelistas, presbítero, e eu sentei lá do lado, e eu fiquei imaginando, irmão, há 33 anos atrás, eu tinha afastado do caminho do Senhor. E minha mãe puxava na minha mão: vamos para a igreja. Eu já estava, quando era criança, a minha mãe puxava, eu ia, né? Mas quando eu tive uma certa idade, irmão, eu não fui mais. E minha mãe deixou de mão. Mas um certo dia Deus preparou aquele dia, aquela noite. E veio algo no meu coração. E eu cheguei ali na igreja. A minha esposa sabe onde era a antiga sede. E ali estava lotado, cheio, que não cabia mais ninguém fora, nem dentro nem fora, na galeria embaixo. E ali eu cheguei, fiquei por trás de todo mundo. Eu falei: eu vou ficar aqui olhando, né? E fiquei ali do ladinho. E começou o culto. Minha mãe estava lá, minha prima, o esposo dela, tudo lá. E eu me lembro que chegou um irmão, me viu de lá, e eu estava escondido. Pegou na minha mão, me puxou, entrou: vamos sentar aqui. Eu precisava que ele sentar, irmão. Não, no meio, no começo, ele sentou mesmo em frente ao púlpito, mesmo em frente, onde o pregador estava pregando, de frente. E eu me lembro que eu sentei ali, e ele começou a pregar, e a palavra foi martelando no coração, na alma, e ali a palavra foi moldando, foi trabalhando o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele veio para nos dar, me veio a memória agora, meu irmão, esqueci, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ali, irmão, ele veio me convencer de novo, que eu estava errado, o caminho que eu estava, mesmo nascido
num berço evangélico, mesmo sendo instruído pela minha mãe, levando no ciclo de oração, nos cultos de doutrina, que os cultos de doutrina, não sei se o pastor lembra, não é igual o tempo de hoje. Entrava, fechava a igreja e ficava um porteiro lá, não saía criança, não podia sair, ninguém saía para fora. Isso se chamava o culto de doutrina. E ali, irmão, era batismo com o Espírito Santo, era renovo, era cura. Então, ali eu estava ali em frente, ali o pregador começou a pregar, e eu comecei a cair em choro, e ele falou assim para mim, olhou para mim, ele era da capital, eu nunca vi, eu não sei se um dia Deus vai preparar eu ver ele, lembrar dele, mas faz 33 anos atrás, ele falou assim que o seu lugar é aqui, mostrou a cadeira lá no altar, e aquilo ali, irmão, eu não lembrei que a minha prima que falou, e ali se fez 33 anos, e Deus me veio à memória, domingo ali na igreja, eu junto de pastores, de presbítero, de evangelista. Então, não se preocupe com o tempo. Aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida, Ele vai cumprir. Se é 33 anos, se é 2 anos, se é um mês, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então Ele é fiel para cumprir, viu, irmão? Ele cumpriu, né? Mesmo eu sendo pequenino, mesmo no sendo falho, mas Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu há 33 anos atrás. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.